Oi, gente, tudo jóia? Hoje nós vamos começar a ver o primeiro assunto do PET volume 4. E o nosso primeiro assunto vão ser as células. As células, pessoal, elas são a unidade estrutural dos seres vivos. Todos os seres vivos possuem células. Pode ser, alguns possuem só uma célula, né? Como é o caso de seres unicelulares. Ou então podem ser pluricelulares que têm mais de uma célula, como a gente, né? E aí, pessoal, os pesquisadores, eles fizeram várias observações de diferentes células, tanto animais quanto vegetais. E aí foi possível reconhecer uma estrutura básica comum a quase todas elas, quase todas elas. Apesar de eles apresentarem forma, tamanho variado, todas essas células que foram observadas por eles, elas eram constituídas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática, ela também é chamada de membrana celular. Ela é uma película, como se fosse uma capinha que envolve a célula, e isso vai delimitar. Essa estrutura também tem diversas funções, por exemplo, proteger a célula e regular a entrada e saída de substâncias, como por exemplo água, sais minerais, e aí mantendo o meio interno adequado para o funcionamento. Então tem toda a questão química, biológica que a célula vai precisar ter para desempenhar as funções direitinho. Já o citoplasma, ele é formado por diversas substâncias, como por exemplo água, proteínas, lipídios, açúcares. E lá neles estão nele no citoplasma está presente algumas estruturas com algumas funções específicas que são chamadas de organelas citoplasmáticas, ou só organelas ou organoides. E nesse citoplasma que vai ocorrer muitas das transformações químicas que são tão importantes para o funcionamento das células, né, do nosso corpo. Praticamente praticamente não, todo o metabolismo praticamente celular vai ser no citoplasma. Já o núcleo, ele apresenta o material genético, né, no nosso caso DNA, mas existe também o RNA, que nós vamos ver mais para frente. E aí é nesse material genético que vão conter as informações, né, as características hereditárias de cada um dos seres vivos. Nos seres vivos, esse material genético, né, o RNA ou DNA, ele é formado por filamentos de ácido nucleico, que chama. E o núcleo ele é fundamental para alguns processos da célula, como por exemplo a divisão celular, que vai acontecer justamente a partir do núcleo, que a gente vai ver também nas próximas aulas. Como na biologia quase todas as coisas têm exceção, apesar da maioria das células apresentar esse formato, algumas vão ser diferentes, né? Esse formato que eu falo, ser formado por citoplasma, núcleo, membrana plasmática, alguns vão ser diferentes. Por exemplo, as células musculares estriadas esqueléticas, que é um tipo de tecido, elas vão ter um formato mais alongado em relação aos outros, né? Por exemplo. E o legal é que ela também, esse tipo de tecido, ele vai apresentar células multinucleadas, células que vão ter mais de um núcleo. E do mesmo jeito, existem células que não têm núcleo, como, por exemplo, são as hemácias, são células sanguíneas do nosso corpo. Elas não possuem núcleo, são anucleadas. E existem dois tipos de célula. A classificação delas pode ser célula procarionte ou célula eucarionte. As células procariontes ou procarióticas vêm do nome do grego núcleo primitivo. E elas vão apresentar tamanho geralmente reduzido, né, e com material genético disperso no citoplasma. Então não vai ter núcleo, não vai ter núcleo delimitado. E alguns exemplos desse tipo de célula, de ser vivo que tem esse tipo de célula, são as bactérias. E que eles vão representar a maioria desses seres procariontes.
Aí nas células bacterianas a gente pode encontrar um envoltório rígido, que é chamado de parede celular, que ela é externa à membrana plasmática. E algumas bactérias apresentam ainda flagelos, que aí vão ser prolongamentos da membrana que vão ajudar na locomoção, vão ser responsáveis pela locomoção da bactéria. Nesse exemplo aqui não tem não, mas se tivesse, vocês já devem ter visto fotos, fica com um flagelo mesmo, como se fosse uma cauda. E aí ele vai ajudar na parte da locomoção. E nesse tipo de célula ainda vão ter, aqui dispersos no citoplasma, vão ter ribossomos, que são as organelas responsáveis pela produção de proteínas. Já as células eucariontes ou eucarióticas, elas vêm do grego núcleo verdadeiro. Por quê? Existe uma membrana aqui chamada carioteca, por isso eucarionte, que vai delimitar o núcleo e aqui no centro do núcleo que é onde vai ficar o material genético. Então a carioteca vai ser responsável por isso. As células que possuem carioteca chamam-se eucariontes e as células que não têm carioteca são procariontes. E esse tipo de célula vai apresentar várias membranas, não, desculpa, organelas citoplasmáticas. E nós vamos ver aqui agora algumas dessas organelas. Essa célula aqui é a representação de uma célula animal. E todos esses nomes, né, que vocês estão vendo aí, tirando membrana plasmática, citoplasma e núcleo, são todas organelas celulares. E aí a gente vai ver o que cada uma faz. O lisossomo, ele é responsável, gente, pela digestão intracelular, que no caso seria este aqui. O centríolo, ele está ligado ao processo de divisão celular, que é quando uma célula se divide e começa a formar outras. O complexo Golgiense, ou aparelho de Golgi, ele armazena substâncias e transporta para outras regiões da célula ou para o meio extracelular, fora da célula. O retículo endoplasmático, ele vai atuar na produção e no transporte de substâncias, como por exemplo as proteínas. O envoltório nuclear, como eu já disse, é a carioteca, né, que se chama. E as mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular, que aí nesse processo vai consumir o açúcar e o oxigênio e vai ter a liberação de energia, gás carbônico e água. E o ribossomo, que vai ser o responsável pela produção de proteínas, muito importante, a gente já tinha falado dele na célula procariótica, que também possui ribossomos. Aqui nós podemos ver um corte histológico que realmente a célula nossa é desse jeito aqui, só que ela foi corada com corante e a cor é artificial por causa disso. Aqui à esquerda nós temos uma célula hepática do nosso fígado. E aí a gente consegue observar direitinho a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. E aqui uma célula da pele, que também a gente consegue ver isso, né? A delimitação aqui, o citoplasma e o núcleo. Existem algumas diferenças entre as células animais e vegetais. Então, como as plantas, né, os vegetais também são seres vivos, eles consequentemente vão ser formados por célula também. A unidade estrutural delas também vão ser as células. E aí, a célula vegetal, ela apresenta uma estrutura rígida que se chama parede celular. A gente consegue ver essa partezinha mais grossa? É a parede celular. Ela é externa à membrana plasmática e é essa estrutura que vai dar sustentação e resistência para a célula. Outra característica que é exclusiva da célula vegetal é a presença de cloroplastos. Os cloroplastos,
eles são ricos em um pigmento que se chama clorofila, que ela vai ser essencial para a síntese de alimento da planta. No caso, seria, entre aspas, né, alimento, seria mais correto falar energia, que seria a fotossíntese. Então, vai ser ali com a ajuda do cloroplasto que vai ocorrer. Então, se vocês observarem, as outras organelas estão presentes tanto nas células animais quanto nas vegetais. E aqui é um corte também de uma célula vegetal. A gente consegue ver direitinho a parede celular aqui delimitando e os plastos aqui dentro, né, contendo a clorofila, os cloroplastos. É bem legal de ver, é muito bonito. E aqui, pessoal, é só uma coisinha para ajudar vocês a lembrarem que essa ciranda celular tem algumas macetezinhos na biologia que ajudam muito a gente lembrar de algumas coisas mais difíceis, né? Então aí, se vocês cantarem no ritmo da ciranda, né, do ciranda cirandinha, vocês vão ver que vai ficar mais fácil de gravar, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar, me enviar um e-mail ou enviar a pergunta pela plataforma. Então, até semana que vem e até o próximo dia, né? Até a próxima aula.